יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos. Agora a nossa Derashá de Shabbat, que finaliza essa semana, esse Shabbat que finaliza essa semana, regida pela Parashá de Vaishlach. E como sempre temos feito nessas Parashiot de Bereshit, temos aproveitado a grandeza textual das porções semanais da Torá dessas semanas para explorarmos não apenas no sábado pela manhã, mas também nas sextas-feiras à noite. E eu quero convidar você a iniciar o estudo da Parashá dessa semana conosco aqui em comunidade, porque eu sei que muitos de nós em casa já possam ter estudado essas Parashot diariamente, como temos orientado que assim seja feito, e se conectado com a energia, com a sabedoria e com os ensinamentos dessa porção da Torá e tentado aplicar no seu dia a dia. Novamente, é uma Parashá que vai falar de anjos. Vai começar falando de anjos e ainda vai mencionar a luta de Yaakov com o anjo que mudaria o seu nome. Portanto, é nessa Parashá que o patriarca Yaakov, Jacó, tem o seu nome mudado, transmutado para Israel. Ele estava em uma jornada de retorno, podemos chamar esse processo aqui da Parashá de Vaishlach como um processo que continua a sua techuvá desde quando fugira de seu irmão. Passaram-se já muitos anos desde que a Parashá de Vayetze vai registrar o início de sua jornada. E agora ele, já tendo saído da casa de seu sogro, né, Laban, ou Lavan. O que significa a palavra Lavan? Vocês sabem? Lavan significa branco. Branco, a cor branca. Lavan, branco. Era costume na época as pessoas terem seus nomes dados por conta de suas características físicas. E a gente percebe na leitura bíblica de Gênesis que haviam menções, ainda que sutis, de que as pessoas tinham traços étnicos e traços de mutação genética mais acentuados. Edom, por exemplo, é dito que nasceu vermelho. Não sei se sua pele, os pelos que cobriam o seu corpo, que era ruivo. Portanto, as pessoas têm suas características físicas assim muito registradas na Torá, e a palavra Lavan significa branco, talvez por conta de uma característica física que ele possuísse, diferente daquela pele mais mourisca que os povos dessa região tinham naturalmente. Estamos falando do nascimento do povo judeu, e todos esses personagens, protagonistas ou antagonistas, né, ou mesmo coadjuvantes dessas histórias, estão nos dando a formação do povo judeu, que na verdade só vai existir na saída do Egito, e ainda assim não se chamaria povo judeu, mas povo de Israel. Até aqui eles eram conhecidos ainda apenas como a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Yaakov. Depois seriam conhecidos como hebreus, ou Ivrim, né? Posteriormente só como filhos de Israel, os Binei Israel ou Beit Yaakov, a casa de Jacó. E por falar em casa de Jacó, quando os nossos sábios falam de casa de Jacó, diz o Midrash, dizem as interpretações rabínicas, que estão se falando exatamente de quem? Vocês sabem disso? Conhecem isso? A diferença entre Binei Israel, segundo algumas tradições rabínicas, e Beit Yaakov, casa de Jacó? Vocês sabem qual é a diferença? Não?
Nunca viram falar dessa história? Bnei Israel, dizem os nossos sábios, se referem aos homens. E Beit Yaakov refere-se às mulheres. Tá? Isso não é amplamente... É amplamente aceito, mas não é unanimemente aceito, né? Mas é uma tese de que os Bnei Israel são os homens, a casa de Yaakov são as mulheres, porque casa na época tinha a ver com o casal progenitor dos filhos. Casa no sentido de família, né? A casa de Davi incluía ele e suas esposas. A casa de Yaakov incluía ele e suas esposas. Os filhos habitam a casa dos seus pais, o lar. Mas quando os filhos saem do lar, a casa continua. Por isso que casa se refere ao casal. Por isso que a casa de Yaakov referia-se às suas esposas. E, posteriormente, isso vai representar as mulheres de Israel. E eu estou falando isso porque na abordagem que traremos hoje, estaremos falando de uma mulher. É a Paraxá de Diná. É a Paraxá da filha de Yaakov. A única filha mencionada de nossos patriarcas, de Abraham, Isaac e Yaakov. A única mulher mencionada. Como sabemos que nosso pai Abraão pode ter tido filhas, Isaac é possível que não, porque por conta da sua esposa, que aparentemente só teve uma gestação e um parto, mas o nosso pai Abraão teve filhas. É possível que Yaakov tenha tido outras filhas que a gente não conheça, mas Diná especificamente é mencionada. E quando uma mulher, num texto bíblico tão antigo, de uma cultura diferente da que estamos acostumados, é mencionada, é porque ela teve alguma importância na história, alguma relevância na história, na narração que o autor está nos trazendo. Mas antes que eu fale de Diná, só concluindo o que eu falava sobre Yaakov, Yaakov está na continuidade de seu processo de Techuvá, e nós sabemos que a Techuvá ela é conquistada de 3 maneiras. Né? Ou melhor, não a Techuvá, a sorte de alguém, o mazal de alguém é transformado de 3 maneiras. O que é mazal? Não, mazal. Sorte também é sinal, tá? A Torá nos traz a informação de que, por exemplo, Hashem colocou o sol, a lua e as estrelas, e que eles seriam por mazalot, seriam por sinais. Então, os mazalot, que nós traduzimos também como signos, a palavra signo significa símbolo, ou sinais, também podem ser lidos a partir das estrelas. Minha pergunta é, diante de tudo aquilo que a gente leu até aqui, do conhecimento astrológico que nossos ancestrais possuíam, por conta de sua formação babilônica, de seu conhecimento egípcio e etc., podemos dizer que a vida do povo de Israel é regida pelo mazal? A sua vida é regida pelo seu mazal? Antes de você responder, vamos dizer que mazal tem a ver com as influências astrológicas que regem sua vida, tem a ver com uma série de aspectos de sua personalidade, características, temperamentos, e etc., e a forma como você lida com a vida. Também tem a ver com aspectos karmáticos, dharmáticos e dramáticos que você vivenciou na vida. Traumáticos. Então, tudo isso influencia seu mazal. Explicando, então, o que é mazal, a sua sorte. Então, eu vou refazer a pergunta. A nossa vida, baseado em tudo que estudamos até agora, é regida pelo mazal? Sim ou não? Sim? 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 Então, não. Perceba a pergunta.
nunca está na resposta. Sempre, mas eu não perguntei influência, eu perguntei regência. A nossa vida é regida pelo Mazal? Não, a nossa vida é influenciada pelo Mazal. E não regida. Por que não podemos dizer que a nossa vida seja regida pelo Mazal? Certo. Não é necessariamente assim. Eu não vou olhar para as estrelas e vai acontecer exatamente o que vai acontecer ali. Porque as estrelas mostram, no máximo, as influências, as energias do momento e até nos ajudam a entender o que podemos fazer para mudar. Portanto, ainda que os astros influenciem, eles não determinam. Eles não determinam a nossa vida. Quem é regido pelo Mazal? As nações. As nações são regidas pelo Mazal. E quem são as nações? Como dizemos nações em hebraico? Goim. Os Goim são regidos pelo Mazal. Os Goim são regidos pela sorte. Ok? E o povo judeu é regido pelo quê? O povo judeu é regido pela Torá. Ok? Porque ainda que o seu Mazal seja A, B ou C, X, Y, Z, o que vai determinar seu sucesso, sua parnassá, sua prosperidade, sua atzalahá, seu sucesso, sua brahá, sua bênção, é os princípios trazidos na Torá para nós. Porque está escrito, que povo é esse que tem leis tão justas, que regem suas vidas, que são abençoados por ela. Então nós temos Mazalot? Temos Mazalot. Mas a regência de nossa vida é trazida pela Torá. É trazida pelas nossas alianças com Hashem, pelos nossos pactos com Hashem, com Deus, e pelos princípios que a Torá traz para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida religiosa e para a nossa vida familiar, para a nossa vida financeira e assim por diante. Um dos maiores erros que muita gente comete, eu falava com alguém sobre isso hoje, é, por exemplo, chegar à seguinte conclusão: eu não preciso de religião. Eu tenho espiritualidade. Eu tenho conhecimento. Eu li um bocado de livro. Eu estudei as regências planetárias. Eu estudei as regências sazonais, as regências equinociais, as regências solsticiais. Eu estudei os níveis da alma. Eu estudei a Kabbalah. Eu estudei os corpos sutis. Eu estudei as energias, as frequências. Eu estudei as leis herméticas. Eu estudei as plantas de poder. Eu estudei os signos. Eu conheço os anjos, eu conheço os daimons, eu conheço as forças, eu conheço as entidades, eu conheço tudo. Para que eu preciso de religião? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que depois que você conhece tudo isso, você ainda assim vai precisar de disciplina para colocar tudo isso dentro do seu dia a dia e reger os ciclos da vida. Quais são os ciclos da vida? O primeiro ciclo da vida é a própria vida. Nascimento, crescimento e morte. Envelhecimento e morte. O ciclo da própria vida. Dentro do ciclo da vida, você tem os ciclos dos dias, os ciclos dos anos, os ciclos das semanas, os ciclos dos meses. Vou colocar na ordem. Dias, semanas, meses, que tem a ver com luas, anos, septênios, né? 7 anos, e jubileus, 50 anos, e assim por diante.
Então, se você é uma pessoa tão espiritualizada, não significa que conhecimento seja espiritualidade, mas vamos supor que fosse. Já que você é uma pessoa tão espiritualizada, tão conhecedora das leis que regem o plano sutil da realidade, você também sabe que uma das leis que regem os níveis sutis da realidade são os ciclos. Os ciclos de anos, de dias, de semanas, de meses, etc. Cada mês tem sua regência, cada mês tem sua energia, cada mês tem suas influências, regidas pelos Mazalot, pelos signos. Cada dia da semana tem os planetas, cada que está em horas dentro das semanas, dentro dos dias também. O que você vai fazer com tudo isso? Você vai pegar todo esse conhecimento e trazer rotina, disciplina para os seus ciclos? Todos os dias você vai lembrar que esse dia é regido por tal planeta, por tal influência simbolicamente? Você vai lembrar que cada mês do calendário judaico vai ser regido por uma respectiva lua de uma determinada mitologia, de um determinado povo, de uma determinada sabedoria esotérica? Ou ela vai ser regida pelo Mazal, por um signo do zodíaco que representa uma tribo de Israel, e assim por diante, que representa uma parte do corpo? Você vai celebrar todos os equinócios? Você vai celebrar todos os solstícios? Você vai celebrar todas as luas? Bom, se você fizer tudo isso, o que você vai ter criado é uma religião individual. De novo. Hã? Parabéns, você criou uma religião nova, baseada nos conhecimentos que você tem. Agora deixa eu te contar um segredo. Se você rezar como judeu e você for judeu, e eu não estou dizendo que necessariamente todo mundo tem que fazer isso, mas se você for levar os ciclos da prece judaica, da liturgia judaica, da devoção judaica a sério, você vai rezar todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite. Pela manhã, representa o solstício de verão. Pela noite, representa o solstício de inverno. E ao meio-dia, que é a Minhá, representa os equinócios. Você também vai celebrar os equinócios e os solstícios se você celebrar todas as festividades judaicas, que vão coincidir com os equinócios, com os solstícios. Se você levar a sua devoção judaica literal a sério, você vai celebrar a lua nova, você vai celebrar Rosh Chodesh, por exemplo. E a cada Rosh Chodesh você vai estudar os Mazalot também, os signos também, e as influências cabalísticas de cada mês. Se você fizer isso, você também vai fazer as orações diárias, e para cada dia da semana, depois, lá no finalzinho do Shacharit, você vai ler um salmo por dia diferente. Quando você ler assim, e no domingo, os sacerdotes cantavam esse salmo, e na segunda-feira cantavam esse, e na terça-feira, e assim por diante. E cada salmo está relacionado a uma energia que tem a ver com aquele planeta que rege aquele dia. Em outras palavras, se você segue o judaísmo, mesmo que você não saiba disso, você já está fazendo tudo isso. Então, o que te tira dessa necessidade de uma religião, na verdade, é o seu ego. Tem nada a ver com a sua alma. Essa sensação de liberdade que você quer ter, adotando um tipo diferente de espiritualidade, na verdade, você está em um processo de fuga. Você está em um processo de fuga. Eu vou repetir isso. Você está em um processo de fuga. Assim como Jacó estava. E qual é o processo de fuga que você está? Fuga do quê? Não. Nesse caso é mais simples. Não. Você não está fugindo de Deus porque você está ainda querendo espiritualidade. Você estaria fugindo de Deus se você estivesse olhando só para a matéria. Do que você está fugindo? Hã? Não. É mais simples, gente. Mais simples. Você está fugindo da responsabilidade. Sabe o que você não quer? Você não quer a hierarquia que a religião tem,
de ter que ter um líder espiritual sobre sua vida, de ter que honrar esse líder, obedecer esse líder, reconhecer esse líder como maior espiritualmente sobre sua vida. Você não quer os preceitos, você está fugindo das obrigações preceituais, das proibições e das obrigações. Você está fugindo da regularidade congregacional, está fugindo do Shabat, está fugindo da necessidade de frequência a um templo, a uma sinagoga. É disso que você está fugindo. Você não está fugindo de mais nada. É isso. O seu ego não quer ser humilde e se submeter àquilo que a sua versão encarnada precisa para evoluir. Ah, significa que a religiosidade nos leva a uma evolução? Não. A religiosidade não necessariamente nos leva a uma evolução. A fé nos leva a uma evolução. A consciência nos leva a uma evolução. A obediência aos princípios trazidos nas palavras da Torá nos levam à evolução. Mas a religião é um veículo através do qual você toma conhecimento e através do qual você promove o adestramento da sua personalidade, de sua persona, que não é o que você realmente é. E nesse caso, personalidade não são características, personalidade é o nome daquilo que é o nome que damos àquilo que olhamos no espelho. Eu físico, eu emocional, eu mental e eu energético. Essas 4 coisas compõem a minha personalidade. O meu corpo físico, minha aparência, minha estrutura, meus órgãos, meus sistemas. Só um minutinho. A forma e a assinatura emocional que me define, a forma como eu me comporto e reajo emocionalmente à vida, os meus pensamentos, a minha memória, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu me lembro, tudo que eu não me lembro, tudo que está dentro de mim, no meu inconsciente, no meu subconsciente, no meu consciente. E a assinatura energética, a minha vibração, isso é a minha personalidade. Que não sou eu, porque eu estou atrás de tudo isso, eu sou o motorista de tudo isso, eu sou esse ser espiritual que habita a personalidade, que habita a mente, que habita as emoções, que habita a energia e que habita o corpo físico. O ser espiritual não precisa de religião, aí você está certo, ele precisa de espiritualidade. Ele se alimenta diretamente da espiritualidade, não da religião. Mas a minha personalidade precisa da religião para ser adestrada e para dar lugar ao que o espírito, ao que eu realmente sou, tem a viver nesse mundo para poder evoluir. Diga. Nós estamos gravando e depois nós vamos subir. Tá bom. Era isso? Então, assim, gente, a personalidade precisa da religião. Talvez o espiritual não precise. Mas a personalidade precisa. Precisa da religião. E quem diz que não precisa, está sendo levado pelas artimanhas do ego. Entenderam isso? Deu para entender? Bom, tá cheio de exemplos aí de pessoas que se afastam da comunidade, se afastam da religião, se afastam dos preceitos da Torá, se afastam
do Shabat, se afastam da Kashrut, com aquela sensação de expansão, com aquela sensação de que agora eu me libertei, de que agora eu encontrei Deus no meu Monte Sinai pessoal. Eu participei de alguma consagração, eu vivi alguma experiência, eu tive alguma epifania, e aí por isso eu não preciso mais disso tudo. Eu sou um ser evoluído. Primeiro sinal de evolução do ser é não se sentir evoluído. É a humildade. Na verdade, você quer ser algum tipo de mochileiro das galáxias, não é? Algum tipo de mochileiro das galáxias, algum tipo de aventureiro da espiritualidade. Na verdade, você é um curioso. Você quer conhecer todos os mistérios, você quer conhecer todas as leis do universo, você quer conhecer tudo aquilo que ninguém te contou, que está dentro da misteriosa caneca do Rav Ezra, que ninguém sabe o que tem. Vou mostrar para você. Hoje eu vou mostrar o segredo. Por isso que os vídeos de internet bombam com esse tipo de título. O segredo de tal coisa, de tal coisa. O que não te contaram sobre tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. A Cabalá de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vem que eu vou te contar os mistérios agora. Hã? E o grande segredo é que não tinha segredo nenhum. Como o videozinho que eu mandei no grupo essa semana, né? Não era simpatia a palavra, era segular, mas não era segular, era segular? Não era segular. É segular? Segular, né? Segular para ganhar dinheiro e para ser próspero. Vocês viram lá? E a primeira simpatia, a primeira segular para ser próspero, para ganhar dinheiro, para ter parnassá para a vida. Qual é? O Shabat. E a outra, ter uma esposa, uma Eshet Hail, uma mulher virtuosa. Pronto. Isso é segular? Mas é para chamar a atenção, porque você não ia assistir. Você vai falar, olha, o Shabat, já sei que é Shabat. Trate bem sua esposa. Eu já sei também, já li também. Mas se você transformar isso numa segular, se você transformar isso, né, num segredo, aí todo mundo vem assistir. É a isca da internet. Não é? Então todo mundo quer conhecer o segredo, todo mundo quer conhecer o mistério, todo mundo quer conhecer Deus por lá de dentro. Todo mundo quer isso. Mas a simplicidade da religião, vivida com fé, com sinceridade, com amor, com honestidade, não buscada para que você tenha bênção, não buscada para que você tenha prosperidade financeira, não como uma ferramenta de conquista do plano material. Gente, preste atenção nisso. A religião não é uma ferramenta de conquista do plano material. O nome disso é faculdade. O nome disso é curso. O nome disso é escolaridade. O nome disso é especialização. O nome disso é trabalho. Não é? Ferramenta de conquista do mundo material. Faz uma faculdade, estuda. Seja excelente naquilo que você faz. Faça cursos na sua área. Aprenda educação financeira e compre um curso de algum desses coaches maravilhosos aí da internet. Isso é ferramenta de conquista do mundo material. A religião é uma ferramenta de conquista do plano espiritual. Como consequência, quando você muda a sua relação com o espiritual, e você muda a sua relação com o plano material, você muda a sua relação com o dinheiro, as bênçãos elas começam a chover na nossa vida, a chover na vida. Preste atenção, por que chove? Porque subiu água, não é isso?
Só chove porque evaporou, não é isso? Não chove no deserto porque não tem água. Então, para chover no deserto, vai ter que vir uma nuvem de outro lugar. E às vezes, antes de chegar, ela já sumiu. Então, se não sobe, não desce, gente. Por isso, a paraxá da semana passada falava disso. Anjos que subiam e desciam. Evaporação, acúmulo, é por isso que chama cúmulos, limbos. O que é cúmulos, limbos? O que é cúmulo? É o nome de um tipo de nuvem. Os cúmulos limbos, que são aquelas nuvens carregadas, que elas ficam mais baixas. E aí, em algum momento, ela é muito pesada e já chove, condensa. É assim que funciona. Você tem que acumular coisas lá em cima para daí descer. E o que evapora a água? Calor. E o que gera calor? Atividade, trabalho, energia. E essa energia é de natureza física, ela é de natureza espiritual. Por isso fala, ve'ahavetai, Adonai Elohecha, bechol, levavecha, vechol, nafshecha, vechol, meodecha, e amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, de todas as tuas posses, de toda a sua energia. Por quê? Rezar é energia. Viver Torá é energia. Vir na sinagoga é energia. Você está gastando energia. Você está dizimando a sua energia no dia a dia para dar ao Eterno um pouco daquilo que você tem de fôlego de vida naquele dia. Isso se chama devoção. Kavaná, intenção. Agora, quando você entende isso, você entende que a prosperidade que o povo judeu busca é uma prosperidade para não se preocupar. É uma prosperidade para que você não tenha que se preocupar. Não é uma prosperidade para se preocupar. Porque aquele que é escravo do dinheiro, aquele que é escravo do trabalho, aquele que é escravo desse plano aparente da realidade, nunca será próspero de verdade, ainda que seja milionário, ainda que seja endinheirado. Não será próspero e não será rico. Porque endinheirado não significa rico. Possuidor de bens e patrimônios não significa rico, porque a palavra rico significa feliz. Asher. Por isso, Talmud pergunta, quem é Asher? Aquele que é Asher com aquilo que possui. Quem é rico? Aquele que é rico com aquele que possui. Quem é rico? Aquele que é feliz com aquilo que possui. E quem é feliz? Aquele que é feliz com aquele que possui. Gratidão, abundância, caridade, tzedakah, consciência e uma relação com a vida material como fruto de uma consequência de minha interação com o dono disso tudo, com o Senhor de tudo. Então, minha personalidade precisa aprender a ser humilde. Minha personalidade precisa aprender a ser obediente. Por isso a musiquinha diz lá, vou pequena e pianinho fazer minhas orações. E me desapego da vaidade que destrói as relações. Conhece essa musiquinha? Não conhece, né? Eu quero me curar de mim. É uma música muito bonita. O nome dela é Eu Quero Me Curar de Mim. Porque vou pequena e pianinho fazer minhas orações? Porque ela descobriu que até isso é importante. Às vezes tudo que falta é orar um pouquinho mais, se conectar com Hashem,
Agora, você não vai conseguir conexão com Hashem com a sua cabeça cheia de ansiedade, com a sua mente embotada pela dificuldade da vida. Tira as sandálias dos teus pés, Moshe, porque a terra em que pisas é terra santa. O que significa isso? Deus quer aparecer para a gente na nossa sarça pessoal. Quer aparecer para a gente na nossa sarça pessoal. E as sandálias dos pés possuem a poeira do trabalho, das andanças, do caminhar. O que Moisés estava fazendo quando Deus apareceu para ele na sarça? Trabalhando, cuidando das ovelhas de seu sogro, assim como o Yaakov. Mas quando chegou a hora de falar com o Eterno, de o Eterno falar com ele, e de se apresentar para ele como eu sou, ele falou, tira as sandálias dos teus pés. Então, quando você for rezar, quando você for orar a Deus, quando você tiver o seu momento de kavaná, o seu momento de devoção, tira a sandália dos seus pés. Deixa o trabalho do lado de fora. Não pense nas suas preocupações. Pense em se conectar, pense em se fortalecer espiritualmente. Pense em fazer os pedidos que ali estão escritos na Amidá. Abençoa os nossos anos, como todos os nossos anos foram abençoados. Abençoa o nosso gado, abençoa as nossas plantações, abençoa a nossa, como eu disse hoje também para alguém, abençoa a nossa despensa, aquilo que eu armazeno. Abençoa a nossa amassadeira, aquilo que eu produzo. Abençoa a nossa semente, aquilo que eu invisto. Mas faça essa oração pensando no todo. E aí sim pense naquela dificuldade e peça que sua mente se conecte com a transmutação dessa realidade obtida a partir de uma ação divina na sua vida. Mas deixe suas preocupações do lado de fora. Tira a sandália dos seus pés para rezar a Deus. Não é físico isso, não é literal isso. Não precisa rezar descalço e nem de joelhos. Você só precisa rezar como Moshe rezou diante da sarça ardente. E quando você terminar a sua reza do Sidur, se aventure a ter um algo a mais onde você colocará ali as palavras mais sinceras do seu coração. Aí você vai dizer para mim, eu não sei falar. Exatamente o que Moisés respondeu diante da sarça. E aí você vai ouvir de Deus a seguinte resposta: quem fez a boca do homem? Aí você vai voltar e vai rezar a Amidá de novo. Adonai sefatai tifitar, ufi agitei la terra. Eterno, abre os meus lábios, a minha boca proferirá o teu louvor. E aí você vai lembrar do primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, que fala, apenas abra a tua boca e eu colocarei nela as minhas palavras. Portanto, isso é algo que se conquista com frequência, com treino, com exercício. Mas se você não buscar essa relação, não vai adiantar nada. Você vai virar uma pessoa oca, opaca, como um zumbi sem alma, que só anda por aí tentando comer o cérebro dos outros. Que é uma metáfora perfeita para pessoas ocas, sem alma e sem conexão com o divino, que só querem o conhecimento dos outros. Que não serve para nada. Porque ele come o cérebro do outro e continua sendo zumbi.
Mas o que muda o nosso mazalo? Segundo os sábios. Tudo isso para explicar o mazalo, né? Voltando. Mas o que muda o nosso mazalo? Novo nome, um novo endereço e techuvá. Perceba, Yaakov fez as três coisas. Mudou de lugar, mudou de cidade. Por que mudando de cidade muda o mazalo? Porque tem outra regência espiritual. Uma das interpretações sobre o anjo que Yaakov encontra ali era o anjo que regia aquela terra. Outros vão dizer que era o anjo do irmão dele. O anjo da guarda do irmão dele. Com quem ele tinha que, sim, enfrentar em algum momento, né? Outros vão dizer que era o anjo dele mesmo. Seja qual for, você em algum momento vai ter que enfrentar seus inimigos. Por exemplo, você vai ter que, em algum momento, olhar para aquela dívida que você não quer olhar. Você vai ter que ir naquela audiência que você não quer ir. Você vai ter que conversar com a sua ex-mulher, com o seu ex-marido. Você vai ter que se reconciliar com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Todo mundo tem alguém para enfrentar e que foge. Isso também faz parte da mudança do meu mazalo. Gente, Parnassá, prosperidade, ela é inversamente proporcional a dívidas. As dívidas drenam nossa prosperidade, porque existe um algo em aberto. Então, se você não salda, uma boa parte da sua bênção ela é drenada para essa energia que te faz perder dinheiro, perder bênção, perder material. Em algum momento você vai ter que enfrentar aquilo dali. Quer uma segular para a prosperidade? Comece a pagar suas dívidas. Comece a enfrentar o que você não quer enxergar. Comece a olhar. A gente não quer olhar, é ruim olhar. Para que olhar? Eu sei que está ruim mesmo. Não tem dinheiro para pagar. Não, é o contrário. Olhe, 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 olhe. Porque se você não olhar para a sua dívida, você não vai gerar necessidade. Não é? Como é que você vai gerar necessidade se você não sabe nem qual é o tamanho da sua necessidade? E a primeira necessidade é tapar os buracos, né? Olha para a dívida. Olha para a dívida, olha para a dívida, não foge do teu monstro. O que é mais corajoso do que matar um monstro? Abraçar o monstro. Abrace o monstro. Faça amizade com o monstro. Como treinar o seu dragão? Não é? Matar o dragão é fácil, agora vira amigo dele para você ver. Né? Aí você vai ver que você vai ganhar um amigo que vai te jogar para cima. Ele mudou de cidade, ele enfrentou seus inimigos, ele saldou suas dívidas. Aí ele mudou. E aí o próprio inimigo dele, que era o anjo com quem ele lutou a noite toda, e Diná, coitado de Diná, né? Vai ficar para amanhã. E o anjo mudou o quê? O nome dele. Qual era o nome dele? Yaakov. Aquele que pega na aba de Esaú. Aquele que pega no calcanhar de Esaú, aquele que se aproveita, aquele que dá jeitinho, aquele que sempre consegue dar aquela engambelada, aquele que aprendeu os atalhos da vida, aquele que sabe fazer o
o negócio e aprendeu a enganar até a espiritualidade. Aquele que usa a espiritualidade para tapar aquele buraco, para estar devendo para os outros, fazendo campanha de prosperidade, por exemplo. É o Yaakov, que lida com a espiritualidade para, na verdade, satisfazer os desejos de seu ego. Ele não quer confrontar Deus, ele não quer enfrentar Deus, ele não quer nem brigar com Deus. Deus adora que a gente brigue com ele. Ele tem um monte de coisa engasgada aqui para falar para a gente, se a gente for brigar com ele. Ele está só esperando essa oportunidade. E você não briga com ele. Ele quer que você brigue com ele. Assim como Moshe brigou, vai, risca o nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro. Se você não colocar esse povo todo lá na terra de Israel. Deus olhou para ele e falou, Moshe, tá, eu já entendi, mas do meu livro cuido eu. Ele falou isso. Eu sei quem eu ponho e quem eu tiro do meu livro. Dá licença? Você não está indo um pouquinho longe demais? Como nosso pai Abraão, que brigou com Deus, falava, se tiver 50 lá, você não vai destruir? Não vou. Por 50 eu não destruo. Não, e 40, e 30, e 10. Por 10 eu não vou. Ah, então tem menos de 10, é? Então. Não tem. Ah, não, então se eu fosse eu destruía também. Pois é, então vamos destruir. Eu já sabia. Mas você vai gastar teu tempo discutindo comigo, tudo bem. Às vezes Deus está pronto para responder aquela coisa assim, ó. Então, Senhor, o pessoal está lá, nós estamos lá, tem o egípcio atrás, e tem o mar, e não sei o quê. O que a gente faz? Ele falou, diga ao povo de Israel que marche. Ele está louco para dizer isso para você. Ande, continue andando. Então, aprenda a lutar com Deus. Aprenda a lutar com Deus. Lutar pela bênção de Deus. Ah, mas a bênção de Deus não é uma coisa assim rica, abundante, maravilhosa. Não, é. Mas não é. Sabe por que não é? Porque Deus, o Deus de Israel, o Deus que a gente serve, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um pai rico que te contrata para trabalhar de faxineiro para que talvez você suba na carreira da empresa que um dia será sua. Esse é o nosso Deus. Ele não estraga seus filhos. Ele não te dá nada de mão beijada. Isso é outro Deus. O nosso não. Nós estamos debaixo da lei. Vocês estão debaixo da lei, né? Tamo. E o problema é nosso. E quando dá treta, é a gente que resolve as tretas. Quando a gente peca, é a gente que faz techuvá, a gente que se arrepende. Ninguém pagou por nós nada. Eu lido com os meus anjos e com os meus daimons. Eu lido com a minha sombra, eu lido com a minha luz, com a minha escuridão. E o problema é meu. É isso. O judaísmo é sobre isso. E fazer techuvá. Yaakov fez techuvá. E Yaakov voltou para o lugar da onde ele tinha saído. E Yaakov, ele se prostrou 7 vezes diante do irmão dele. Preste atenção nisso. Tem um texto que fala o seguinte: 7 vezes cairá o justo e 7 vezes Deus o levantará. Significa que o justo cai para cima. Preste atenção nesse princípio. O justo cai para cima. Tudo que acontece de ruim conosco é para nos elevar, para aprendermos e para não continuarmos no mesmo erro.
Mas esse texto também significa que o justo precisa de quedas em seu percurso e em sua jornada. Porque um dos princípios que os nossos sábios nos dão sobre a diferença entre o justo e o injusto, o tzadik e o rachá e o ímpio, é que o tzadik, o justo, paga nessa vida tudo que faz. Para já entrar na próxima vida um degrau acima, pelo menos. Então, as quedas do justo estão dentro de sua jornada. Se você quer aprender o que é ser justo, basta que você entenda quem é Yaakov. Yaakov, a Torá chama ele de Ishtam. Ishtam. Um homem completo, um homem pleno, um homem íntegro. E ele está relacionado a Sefirá de Tiferet. E para vocês terem uma ideia sobre o que é a Sefirá de Tiferet, ela é a Sefirá do Tzadik. No tarô, relacionado à carta do eremita, que é o velho, justo, ancião, sábio, que carrega a luz, que representa a letra Tav, a letra Tet, que tem uma haste para dentro, que é onde é pendurado o lustre, a luminária, o Zohar, a luminária, que Zohar significa a luminária. Ele é a representação do justo, e de nossos patriarcas é o que tem o legado mais acidentado de todos. Você não vê Abraão lutando com o anjo. Você vê Abraão conversando com anjos. Mas você também não vê Abraão enviando anjos. Preste atenção. Você não vê Abraão enviando anjos. Yaakov enviava anjos. Yaakov, depois que viu a escada, ele viu o todo, ele subiu a escadaria de Yaakov, as sefirot, os planos celestiais, os coros angelicais. E ele conheceu Deus em um nível que somente Moshe Rabbeinu conheceria. Ele viu todo o futuro dos seus descendentes. Ele teve sua coxa ferida na juntura. Ele era manco. Yaakov era manco. Ele ficou manco depois que lutou com o anjo. Nunca mais andou retamente, andava cambaleando. Andava assim. Mas por quê? Porque a sua juntura da coxa foi ferida. O seu nervo ciático foi rompido de uma de suas pernas. É por isso que até hoje não comemos o nervo ciático dos animais quadrúpedes, por conta da luta de Yaakov com o anjo. Mas o que se representa o Gid Nasser, o nervo ciático? Nossos sábios dizem que representa a sexualidade. Representa o pacto de Hashem com a sexualidade de Israel. Isso também está testemunhado na Brit Milá, no pacto, no membro masculino, no pacto da palavra, do prepúcio. Ele teve a juntura de sua coxa dividida. Vários significados são atribuídos a isso tudo. Você carrega o testemunho. Você carrega o testemunho de uma vida que em algum momento precisou se confrontar
com uma realidade que você não sabia que ia ter que viver. Você havia vivenciado experiências de outros, percebido, testemunhado, mas vivido, você ainda não tinha. Você ainda não havia. Yaakov é a representação de alguém que é ferido por Deus. Portanto, a techuvá, a mudança de mazal, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Você ter saído da casa de Labão, Baruch Hashem, já foi uma grande coisa. Do enganador. Sair da mentira, sair do engano, já é uma grande coisa. Sair daquela energia, Baruch Hashem. Mas a história não termina aí. Há todo um processo a ser vivido por você na sua vida. Não vai dar tempo de falar de Diná. Vai ficar para amanhã. Eu quero falar de Diná. Diná é importante. Eu quero falar com as mulheres e com os homens sobre Diná. Mas, enquanto isso, Yaakov estava mancando dessa luta que ele teve. Por ter tentado tomar uma bênção. Até a bênção que ele teve do pai, ele conseguiu enganando o pai. Ele tinha uma dívida de honra ao pai. Ele tinha uma dívida de honra ao irmão mais velho dele. Ele tinha uma dívida para consigo mesmo, para com Deus, a ser quitada, a ser honrada. Portanto, Yaakov é aquele que teve o seu nome trocado por Israel. Israel. Aquele que lutou com Deus. E dentro da palavra Israel tem vários segredinhos interessantes. Uma delas é o Shin e o Reish, que é a palavra Sar, que significa príncipe. Príncipe de Deus. Ele foi feito príncipe. E Assar, ele, aquele que lutou com Deus e foi feito príncipe. O principado é uma condição herdada. Se você é príncipe, porque você é filho do rei. Então, o principado é uma condição herdada. Mas conquistada por aqueles que entenderam o seu propósito. Porque carregar a coroa de príncipe não é para qualquer um. É tão difícil quanto carregar a coroa de rei ou de rainha. O príncipe é aquele que ainda não manda em tudo, mas que é responsabilizado por quase tudo. Que reflete a majestade de seu pai e que nunca será uma pessoa comum, que às vezes gostaria de ser, como na fábula do príncipe e do mendigo, que o príncipe troca com o mendigo de roupa para poder experimentar o mundo. O mendigo descobre que o lugar dele não é na corte, ele não está preparado para essa experiência. E o príncipe descobre que o lugar dele não é entre os mendigos, mas ambos saem transformados e com muito aprendizado do processo que viveram. Então, para você conquistar a condição interior de um príncipe, de você se ver como tal, você tem que se entregar ao processo, que inclui lutar com Deus até que o dia amanheça. Até que o dia amanheça. Tem uma música, né?
até que o dia amanheça. E às vezes a bênção não é conquistada de uma maneira tranquila. Depende muito dos méritos de cada um, do mazal de cada um. Para muitos, o mazal vai incluir uma bênção tirada à força. Já que a bênção do pai ele conquistou enganando, a primogenitura ele conquistou se aproveitando, agora essa bênção ele vai ter que lutar para ela. E foi por isso que ele lutou com o anjo a noite toda. Lutou com o anjo a noite toda. Para isso ele precisou dividir sua família. Por que ele dividiu a família? Vocês lembram dessa história? Porque Yaakov dividiu sua família. Porque ele estava com medo. Ele falou, não vou perder todo mundo. Até ali ele estava tentando dar um jeitinho, né? Não é? Ele colocou uma mulher para cada lado, uma concubina para cada lado, metade dos filhos para cada lado, e falou, não vou perder todo mundo. Exatamente. Né? Só que enquanto ele dividiu o seu acampamento de um lado para o outro, ele teve que descer ao val de Iaboque. O val de Jaboque, um pequeno vale. E lá naquele vale ele lutou com um homem. E depois fala que ele lutou com um anjo. E depois fala que ele lutou com Deus. Um homem, um anjo e Deus. A mesma coisa que aconteceu com seu avô. Que deu de comer a anjos, que deu de comer a homens e que também conversou com Deus na pessoa daqueles homens que ali estavam. A gente vai ficando por aqui com o compromisso de amanhã falar de Diná. Mas o que, para mim, embora não fosse isso que eu tivesse preparado, eu trouxe o Tânia para falar. Eu falei de Techuvá, né? Tá, Higueira de Techuvá, capítulo 1. Preparei alguma coisa para falar sobre Diná. Mas por algum motivo, eu e cada um de vocês tinha que ouvir o que foi dito hoje. Não por mim, mas através de mim, daquilo que Hashem tinha para nos dizer hoje acerca de sua Sagrada Torá. Então a gente vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, esse vídeo foi gravado, portanto, aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, que estão com problema de conexão em virtude da internet, acompanharam esse vídeo posteriormente quando subimos no nosso canal. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui e convidando você a estar conosco amanhã, a partir das 9h30, com o Shaharit de Shabbat, depois a Avodat Torá, Musaf e o estudo, mais um estudo sobre a Parashá da semana. Que o Eterno abençoe a todos, Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, Shabbat, Shalom, Umevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה